aqui falar da legislação do trabalho, permitam-me reforçar a observação que deixei, que nós estamos mais uma vez, de forma ignóbil, a colocar, estamos na sociedade portuguesa, está-se a colocar o direito do trabalho no banco dos réus, ou seja, eu acho que é indigno, que é injusto colocar os trabalhadores, os reformados, aqueles a quem é roubado o direito ao trabalho como responsáveis da crise e como os pagadores das faturas que têm agora que se pagar, não é? E que não há direito de trabalho sustentado nas regras de mercado e em relações de trabalho individualizadas. Isso é uma fraude absoluta. Mas é para aí que aponta a legislação que foi aprovada por maioria nesta Assembleia da República e que o Presidente da República promulgou. O que se passa com a legislação é de facto vergonhoso e não pode deixar de ser, como eu dizia há pouco, nós assistimos há muito tempo a medidas sobre medidas que ainda vinham camufladas de objetivos sempre duvidosos, jogando com interesses de gerações uns contra os outros, jogando com interesses de profissionais uns contra os outros. Essa fase já está passada, estamos na fase da ofensiva pura e dura contra o direito de trabalho e visando uma redução brutal dos custos de trabalho a partir dos salários. E repare-se que agora que exatamente quando esta legislação estava para promulgação na Presidência da República, já os senhores da Troika estavam a anunciar que é preciso ativar novamente uma revisão da legislação. Estava aqui a ver até se encontrava a citação, mas não encontro. São urgentemente necessárias mais medidas para funcionar e para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. Isto por aqui não dá. Isto é de uma violência insustentável. E, a partir desta consideração, queria fazer referências rápidas em relação à resposta aos problemas, essencialmente a questão da criação de emprego e de rumo novo para o país. O Dr. Medina Carreira já falou no produtivo, é preciso investimento voltado para aí, mas eu gostava de colocar 2 ou 3 complementaridades. Primeiro é que neste momento há muito desemprego oportunista. É verdade que há muito desemprego que é inevitável, que as empresas estão numa situação difícil, mas continua a assistir-se, em particular em grandes grupos, a fazerem jogos de oportunismo e a aumentarem o desemprego e a criarem uma onda da inevitabilidade do desemprego. O segundo aspecto, se nós olharmos com atenção, vemos que cresce mais o desemprego do que o esperado em função da queda do PIB, e isto tem a ver essencialmente com o efeito da precariedade do emprego. A precariedade é demolidora em relação ao emprego. A Organização Internacional do Trabalho está permanentemente a chamar a atenção disso, mas continua a loucura. Em relação ao investimento, nós temos que encontrar caminhos para o investimento, mas não basta ficar por aqui. Atualmente, em Portugal como na Europa, eu ouço empresários de relevo, dizerem interrogarem-se como é que vamos resolver isto. O sistema financeiro que está a funcionar não está voltado, nem no imediato, nem no prazo que se perspectiva no contexto das políticas que são anunciadas, para ajudar a resolver este problema. Estão noutro jogo. E, portanto, esta coisa é ainda muito mais complicada. E já vai havendo até grandes empresários que dizem o que é que vamos ter que fazer? Criar algum banco de fomento? E onde estão os recursos? E quem é que vai intervir? E qual é o papel do Estado? Estas são questões muito concretas que estão aí. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Pedro Pinto, e a propósito de responsabilidades, responsabilizem os trabalhadores e os sindicatos por muita coisa.
mas lá que andamos a levar porrada todos os dias, se eu lhe citasse quantas vezes, e fui sindicalista durante muitos anos, como sabe, quantas vezes, né, fui alcunhado de conservador, de não perceber porque estava a defender que não se encerrasse esta empresa e aquela, e a saber as negociatas que estavam por trás, não é? Quantas vezes denunciámos os negócios das parcerias público-privadas, quantas vezes falámos da demagogia que era julgar que as pessoas iam todas para a pré-reforma e que isto, e as rescisões amigáveis, portanto que eram um saco sem fundo, quantas vezes denunciámos acordos que eram feitos apenas para a obtenção de maiorias políticas, e podíamos falar aqui com propriedade de algumas coisas muito concretas, e quantas vezes denunciámos a desvalorização do trabalho e a desresponsabilização pelo trabalho. E isso tem efeito, o Sr. Deputado certamente comunga desta visão. É que não é possível resolver os problemas com essa linha de desvalorização e de desresponsabilização a partir do trabalho. E já me alonguei muito, queria só lembrar que a União Europeia se tornou o primeiro parceiro comercial do mundo com um Estado Social avançado. Claro que o contexto político era outro, que o tempo histórico era outro, que é verdade que não vamos ter acesso às matérias-primas nas condições que tivemos durante essas décadas, mas também é verdade que este projeto europeu entrou por um caminho que pelo menos por agora não tem saída. E com estas relações de forças que existem, não tem mesmo. Atrasou-se nas relações com terceiros, não olhou nem assume as mudanças que estão em curso no mundo e, portanto, Portugal, estando na União Europeia e estando numa espiral regressiva extremamente preocupante, tem que olhar, mais do que em outra fase qualquer, que não dependemos da União Europeia, mas isto não tem saída, dizendo que não dependemos da União Europeia e depois seguindo as piores orientações, as piores diretrizes do processo que está a ser seguido a nível europeu. Portanto, há muito desafio e muita responsabilização a assumir na sociedade portuguesa. Quero mais uma vez agradecer o convite e desejar à Comissão que tenha um trabalho profícuo, essencialmente na observação dos impactos, dos resultados para a vida das pessoas em todas as áreas, desde a saúde ao ensino, à justiça, à segurança social, ao emprego, aos salários, às condições de vida, porque esse é o aspecto fundamental sobre o qual, do meu ponto de vista, se devem fazer os balanços. Obrigado.